Antes de mais nada, Daniel, muito boa noite. Boa noite também, meu amigo Miguel Tortorelli, meu amigo Roberto Lacerre. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando pela TV comunitária, pela TV Com e também pela revista Dependência Química e Saúde Mental. O Brasil, Daniel, vive uma situação de grande risco nesse momento para a legalização das drogas em nosso país, mais especificamente da maconha, e também a legalização dos jogos de azar. São duas pautas que merecem grande atenção de toda a sociedade, porque caso essas pautas sejam aprovadas no Congresso Nacional, nós poderíamos colocar a nossa sociedade em grande risco. Para que os amigos que estão nos acompanhando aqui possam entender, a primeira dessas pautas é a pauta, então, da criação do marco regulatório da maconha no Brasil. Existe um projeto de lei que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, que visa a criação do marco regulatório da maconha em nosso país. Ou seja, basicamente, tem como objetivo a legalização da maconha. E nós sabemos que, se isso acontecer, infelizmente, nós colocaremos a nossa sociedade em grande risco. Experiências em países que legalizaram a maconha têm basicamente levado ao aumento do seu consumo, aumento da dependência dessa droga, aumento também do tráfico de drogas, diferente do que muitos grupos que advogam pela legalização da maconha têm defendido. O que acaba acontecendo na prática é o aumento do tráfico, porque acaba sendo muito mais fácil continuar comprando a maconha no mercado informal, no mercado paralelo, do que no mercado da droga legalizada. Então, o aumento do consumo e o aumento do consumo preferencialmente no mercado paralelo, no mercado do narcotráfico. Com isso, o aumento da violência, nós temos vários exemplos disso. Um deles é aqui, o Uruguai, um país vizinho nosso, que legalizou a maconha e tem tido um aumento importante das taxas de violência, como, por exemplo, de homicídio. Há, com isso, também o aumento do encarceramento, também diferente do que advogam aqueles que têm militado pela legalização das drogas. O que tem acontecido, então, é o aumento do encarceramento quando há legalização da maconha. Aumento também de outros problemas relacionados a esse cenário, por exemplo, aumento de pessoas que apresentam transtornos mentais graves. Portugal, que é um país que legalizou a maconha recentemente, tem enfrentado um aumento importante, por exemplo, das internações psiquiátricas causadas por problemas causados pelo aumento do uso da maconha naquele país. Ou seja, então, sempre quando há a redução, quando há a flexibilização do controle sobre a maconha, infelizmente, há um aumento importante dos problemas na sociedade. E agora, um outro projeto de lei também que está tramitando na Câmara dos Deputados, teve aprovação para ser apreciado em regime de urgência, que é um projeto de lei que visa a legalização dos jogos de azar. Se isso acontecer, infelizmente, nós teremos uma série de problemas em nosso país, problemas com aumento de prevalência de jogo patológico. O jogo patológico é um problema muito importante que pode se abater sobre as pessoas, e o jogo patológico aumenta quando há legalização dos jogos de azar. E o jogo patológico está relacionado com uma série de problemas, outros na área de saúde mental, como, por exemplo, aumento de suicídio. Nós sabemos que, quando há legalização do jogo de azar, há, por exemplo, um aumento da possibilidade de ocorrer outros problemas na sociedade, crimes como, por exemplo, lavagem de dinheiro. Várias experiências internacionais têm mostrado que o jogo legalizado favorece a possibilidade da ocorrência, por exemplo, de situações para lavagem de dinheiro, para lavar dinheiro do crime organizado, então o fortalecimento do crime organizado relacionado à legalização dos jogos de azar. Situações que, eventualmente, são advogadas por grupos que trabalham pela legalização do jogo, como, por exemplo, aumento de tributo. É muito sabido que aumento de tributo ele acaba não compensando, porque os problemas advindos disso
acabam simplesmente colocando de lado o eventual aumento de tributo que possa acontecer, porque a sociedade acaba tendo muito mais gasto com os problemas relacionados à legalização do jogo do que um eventual aumento de tributo que possa acontecer com isso. Então, inclusive, é bom a gente frisar aqui, o presidente Jair Bolsonaro já declarou que se esse projeto de lei acabar indo a cabo da legalização dos jogos de azar, ele irá vetar. Entretanto, é muito importante que a sociedade brasileira possa se mobilizar para evitar que isso aconteça em nosso país. Então, nós hoje estamos aqui para apresentar essa situação para a sociedade, os riscos que nós temos hoje, riscos claros da legalização da maconha no Brasil, por conta de um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, o risco da legalização dos jogos de azar. Então, o governo federal está bastante atento em relação a isso e é muito importante que a sociedade esteja atenta em relação a essa questão para que possa se mobilizar e evitar que essas duas aberrações possam acontecer, quais sejam a legalização da maconha e a legalização dos jogos de azar no Brasil. Nós não precisamos desses problemas em nossa sociedade. O governo federal está atento e trabalhando para evitar que isso aconteça. Jantália, como sempre, sabe as palavras. É exatamente isso. Nós precisamos, primeiro, buscar entender essa situação desse projeto de lei que hoje cursa no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, porque ele traz, num primeiro momento, uma ideia que busca seduzir a sociedade brasileira. Esse projeto de lei, que é o projeto de lei 399, lá do ano de 2015, ele traz, inicialmente, a ideia de que precisa ser aprovado para que possa garantir o acesso de pessoas que apresentam alguns quadros clínicos a medicamentos derivados de cannabis, né? Entretanto, é importante ficar claro aqui, Jantália e todos os amigos, que existem resoluções da Anvisa, que é o órgão nacional que cuida da regulamentação de medicamentos no Brasil, que permitem o acesso de pessoas que precisam do tratamento com medicações derivadas de cannabis a esses produtos. Ou seja, não há a necessidade de nós termos a aprovação desse projeto de lei para que as pessoas possam garantir acesso a medicamentos derivados de cannabis para o tratamento de seus quadros clínicos. Aliás, uma coisa que é muito importante também aproveitar aqui, Jantar, nesse momento, porque das centenas das moléculas que compõem a cannabis, a planta, existe apenas uma, que é o canabidiol, que pode ser usado de maneira terapêutica. E também é importante a gente esclarecer aqui que o canabidiol pode ser usado para o tratamento de condições clínicas muito específicas, principalmente crises convulsivas na infância e na adolescência. Existem algumas doenças raras que cursam com crises convulsivas, com crises epiléticas de difícil controle por outros medicamentos. Aí o canabidiol pode caber como tratamento. Entretanto, não existe hoje, Jantália, é bom a gente falar isso aqui, outras indicações clínicas cientificamente respaldadas por uso do canabidiol. E também não existe nenhuma evidência científica para o uso dessas outras moléculas que compõem a cannabis. Ou seja, então, mesmo o uso medicinal, terapêutico de derivados de cannabis é muito restrito. Entretanto, o que se busca, né, por grupos que defendem a liberação da maconha, o que se busca fazer é tentar parecer que existe, então, a possibilidade do uso da maconha como remédio, e isso é um grave problema. Por quê? Porque isso pode levar a sociedade brasileira a ter uma redução da sua percepção de risco em relação aos problemas da droga. Pelo contrário, o que nós sabemos hoje, baseado em evidência científica, é que a maconha é um fator de risco para uma série de problemas, especialmente para transtornos mentais. Maconha é fator de risco para esquizofrenia, ansiedade, depressão, comportamento suicida, déficits cognitivos, como, por exemplo, déficits de memória. E isso daí que a gente precisa passar para a população. Agora, quando se tenta vender a ideia de que a maconha tem uma ação terapêutica, tem uma ação medicinal, o que acaba acontecendo, principalmente
como você disse, Jantália, os neófitos em relação à vida, os mais jovens, os adolescentes, os adultos mais jovens, o que acaba acontecendo é que essa população acaba tendo uma percepção equivocada, uma percepção errada da realidade, e acaba, então, por conta disso, consumindo a maconha, achando que a maconha não vai causar nenhum problema. Aliás, talvez pelo contrário, né? Pode causar até um certo benefício, já que teria eventuais ações medicinais. Então, a gente precisa esclarecer de fato a população. Quando a gente fala de possíveis usos medicinais, é de uma molécula e para quadros clínicos muito específicos. Agora, a maconha, o que acaba acontecendo é que o seu uso é extremamente nocivo para o usuário. E só para a gente finalizar aqui, Gental, essa questão, porque esse projeto de lei ele não trata apenas de possíveis usos medicinais de derivados de cannabis. Basicamente, o que esse projeto de lei busca é liberar no Brasil o plantio de maconha e o plantio em larga escala dessa droga. E busca também a liberação da fabricação de produtos derivados de cannabis para fins alimentícios, para fins industriais, para fins cosméticos, para fins de produtos de limpeza, enfim, se busca criar um mercado da maconha no Brasil, um narcomercado. E você estava perguntando quais são os interesses, né, Jantária, por trás disso. Primeiro, interesses econômicos que não são os interesses da sociedade brasileira. E depois, como você também já bem disse aqui, existe um interesse muito grande de partidos, de movimentos da esquerda que têm na legalização das drogas, especialmente da maconha, uma bandeira política. Nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso, porque nós não podemos deixar que a sociedade brasileira seja enganada, seja vítima desse engodo, dessa falácia que é o PL 399. Então, a gente precisa esclarecer a sociedade brasileira para que a sociedade brasileira não apoie esse projeto de lei que, em muito, é nocivo para a nossa sociedade.